Fabiano, falando em máquinas, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a máquina adequada para a gente soldar alumínio, tanto no processo TIG quanto no processo MIG. Porque o pessoal diz, Lucas, eu tenho essa máquina aqui TIG, ela solda alumínio? Essa máquina MIG que eu tenho aqui na minha oficina, Landrini, solda alumínio? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco tanto sobre a TIG quanto a MIG, né? Quais são as máquinas adequadas para se trabalhar com o processo de soldagem TIG e MIG para alumínio? Vamos lá então, vamos tentar ser breve, né? Porque a gente vai se empolgando no processo de soldagem num todo, é aquilo que eu falo, né? A gente vive isso está no sangue, tu dorme, sonha com solda, acorda assim por diante. Cara. Mas, sendo resumidamente, o importante é destacar, preciso fazer aquisição de um equipamento para processo de soldagem TIG. O que vai ser determinante é o material que vai ser soldado. Exemplo, se eu quero soldar ligas de alumínio, né, necessariamente eu vou ter que fazer aquisição de um equipamento processo TIG ACDC, corrente alternada para soldagem de alumínio e suas ligas, e corrente contínua para a soldagem de metais ferrosos e ligados, dentre eles carbono, inox, titânio, cobre, latão, assim por diante. Teve uma oportunidade, rapidamente também falando, que um cliente ele acabou adquirindo um equipamento TIG-DC, ou seja, para soldagem de carbono, de inox, geralmente são equipamentos mais portáteis, né? Até pelo tamanho dá para identificar o que é possível fazer com o equipamento e na descrição ficha técnica do mesmo. E segundo o vendedor que vendeu para ele, não cabe a nós estar citando o nome de empresas, né? É aquilo que eu falo, a gente não fala do concorrente, a gente fala dos diferenciais. Infelizmente, foi ofertado para ele uma TIG-DC com a ideia de que era possível soldar alumínio. Beleza, ele soldou carbono, soldou alguma coisa de inox. Quando foi fazer a aplicação nas ligas de alumínio, não conseguiu, não obteve êxito. Lógico, a gente vê alguns vídeos na internet, aí fala, usa um tungstênio com diâmetro maior, faz uma inversão de polaridade que você vai conseguir soldar. Existe uma diferença entre fazer uma abrasagem e uma solda, onde você vai ter uma fusão, uma penetração, né? Ou uma qualidade que realmente se deseja. Então, para se ter a qualidade desejada na soldagem das ligas de alumínio, necessário se faz comprar, adquirir um equipamento TIG ACDC, de preferência H-soldas, que daí eu consigo ganhar uma beirada. Brincadeira à parte, mas respondendo à pergunta, processo TIG, necessário é a CDC para soldagem das ligas de alumínio. Agora, falando sobre o processo MIG-MAG, ou seja, principalmente se fala em alumínio, nós estamos falando em processo MIG, metal inerte gás. Qual o equipamento que eu consigo utilizar na soldagem das ligas de alumínio? Exemplo, nós temos a linha de inversora, desde a inversora MIG 225, que ela não tem pulsado, não tem recurso de pulsado, que seria um grande diferencial para soldagem com qualidade e acabamento nas ligas de alumínio. É possível soldar com esse equipamento alumínio? É possível. Porém, o que vai determinar se você pode utilizar esse equipamento ou não é a qualidade necessária e a espessura. Em equipamentos que não possuem, estamos falando de processo MIG, modo de transferência pulsado, você fica limitado à soldagem de espessuras mais grossas, ou seja, algo de 3, 4 milímetros para cima e também limitado ao fator de trabalho da máquina. Isso também é muito importante. Senão daqui a pouco o pessoal, eu tenho uma MIG lá, eu vou fazer algumas alterações e agora posso soldar qualquer espessura de alumínio de 4 milímetros para cima. Não, fator de trabalho. Outro dia, inclusive, o Landrini estava fazendo uma live justamente sobre isso. É quanto você, pela norma NEMA, obrigatoriamente, né, você tem que ter etiqueta lá, quanto você consegue trabalhar com equipamento sem ele superaquecer e perder desempenho. Então, ou seja, é possível trabalhar com uma MIG sem ser pulsado no alumínio? Sim. O que vai determinar é a qualidade que você necessita. Na condição de MIG pulsado e duplo pulsado, aí nós temos uma diferença considerável. Eu falo que assim, existe também uma certa dificuldade, muitas das vezes o pessoal quando fala em alumínio pensa só em processo TIG. O acabamento, aquela escaminha e tal. Eu consigo fazer isso na MIG? Sim. Se o equipamento for pulsado e duplo pulsado, você consegue ter um acabamento muito próximo ao processo TIG. Claro, a espessura vai ser determinante.
Eu já fiz aplicações, quando eu falo eu, a nossa equipe da H-Soldas seria eu, Luiz Carlos Neves, que também está participando, Gabriel. Então, ou seja, a gente já fez várias aplicações aí a nível Brasil, soldando o processo MIG pulsado e duplo pulsado com acabamento que, se você não olhar o equipamento, você acha que foi feito com processo TIG. Pô, espessuras finas, sim, já fiz aplicação em espessura de 1,5, 2 milímetros, em alguns casos, inclusive pessoal que fabrica parte de bote e tal, chapa de 1,2. Lógico que é recurso do equipamento e habilidade do soldador. Exatamente. E aí tem outros detalhes, quando a gente fala aí do comprimento da tocha, a guia onde vai passar o arame, as roldanas e assim por diante. Qualidade do arame também, né? Isso influencia diretamente. Quando se fala em alumínio, Landrini, você conhece melhor do que eu, né? Eu até fico lisonjeado pelo convite, mas assim, tudo aquilo que eu estou falando aqui você sabe tanto quanto, certo? Mas é uma troca de informação e de experiências, né? Mas a qualidade do consumível, quando se fala em soldagem de alumínio, é muito importante. Não deixando também de considerar a qualidade do gás que está sendo utilizado. Com certeza você, como outras pessoas que estão no grupo, já se depararam com situações onde pensam, pô, a máquina não está legal, o que está acontecendo, e foi verificar, era consumível, né, no caso do alumínio, ou até mesmo gás. Essa parte de consumível é bastante complicado, porque existe fabricantes e fabricantes. Inclusive, foi nessa semana, eu estive em um cliente relatou, Fabiano, eu estou com umas descontinuidades e tal, vem aqui para a gente dar uma olhada mais de perto, pô, o soldador fazendo soldagem muito bacana e tal, e lá não era alumínio, era ligas de aço carbono, soldagem de caldeira. Pô, o soldador de caldeira, né, tem uma habilidade muito boa, porque solda em várias posições e assim por diante. E realmente, ele tinha uma descontinuidade considerável. E fui verificar se tratava do consumível. Ou seja, ele estava com um equipamento de 600 amperes, equipamento sobrando potência, porém, o arame de baixa qualidade. Ele acabava entrelaçando entre as espiras do próprio arame, travando, ocasionando travamento, e uma diferença, inclusive, na bitola do arame, na seção da bitola. Então, ora, 1 milímetro, 0,9, e aí, consequentemente, acabava refletindo no cordão de solda. A gente fez a substituição pelo um arame, que inclusive eu acabei levando comigo, e funcionou 100%.